Fala pessoal, tudo bem com vocês? No último vídeo eu mostrei como ficou a Rural após fazer a remoção do branco inferior do friso para baixo. Agora, ao invés do branco, ela está com wash primer aplicado. No vídeo de hoje eu vou mostrar como ficaram as peças que eu tive que remover, como por exemplo o suporte dos para-choques, bocal de abastecimento do tanque, entre outras que eram peças que me atrapalhariam para fazer esse procedimento. E vocês vão conferir agora. A intenção na Rural era apenas remover o branco, mas uma coisa vai levando outra. Por exemplo, para ter acesso à frente e à traseira da Rural foi necessário tirar os para-choques com suporte, foi necessário tirar as saias. Na dianteira foi necessário remover os faróis, os bojos, piscas. E quando a gente começa a ver outras coisas, outros detalhes, por exemplo, os suportes dos para-choques, já sem qualquer tipo de proteção, com pontos de ferrugem, não daquela forma de chegar a abrir buraco igual na lataria, porque os suportes são de um material bem mais forte, o ferro de uma espessura bem maior, mas o acesso para utilizar, seja ali o strip disc, seja a escova de aço, lixa manual, é muito ruim, daria muito trabalho. Então, nesse caso, eu decidi mandar essas peças que vocês estão vendo tudo para o jato, fazer o jateamento com óxido, e depois foi feita a pintura epóxi lá mesmo. Eles fazem esse serviço também. E a durabilidade, a resistência dessa pintura é muito superior a fazer uma pintura com pistola, por exemplo, ou nem se fala comparado ao spray. Para vocês terem uma noção, essas peças, que nem bojo do farol, é uma peça que, olha por dentro, a quantidade de curvas, a complexidade de lixar isso aqui, eu não iria conseguir acessar todos os cantos. Eu tinha até medo que ela furasse depois do jato, porque tem esse risco. A gente manda uma peça para jatear e ela pode estar tão corroída a parte metálica dela, a parte de metal, e com o material em cima, pode estar com massa ou até mesmo tinta e acaba maquiando o furo, e depois a peça vem furada. Mas olhem a qualidade do acabamento, a peça fica nova. Essas peças aqui, por sorte, elas não tinham esse defeito de furo. E olha, o mais interessante que eu não consegui enxergar antes, a marca Rossi na parte de trás do bojo do farol. Essa armação eu mandei junto, ela era zincada em amarelo, em dourado. Agora pedi para pintar também de preto semi-brilho. O suporte dos piscas foi bem difícil de tirar, os parafusos estavam bem presos. E essa peça aqui ela foi toda jateada, por dentro, por fora, ali dentro também foi jateada. Porém, na hora de pintar eu pedi para eles colocarem uma bucha aqui dentro e também isolarem os parafusos para depois eu não ter problemas na hora de ligar, fazer funcionar, porque senão perde o contato do terra e vira uma dor de cabeça. Esse suporte eu não tinha, ele não fez parte desse processo de jateamento e pintura. Comprei ele pronto pelo Mercado Livre, porque não sei como é na Rural de vocês, mas na minha a placa estava diretamente no para-choque, e como o para-choque ele tem um vinco bem no meio, a placa, para acompanhar esse vinco, acabava ficando amassada, ela acompanhava essa curvatura e ficava amassada. Dessa forma, essa parte de baixo aqui do suporte vai nos furos onde a placa estava, e como aqui é vazado, o vinco fica bem nesse vão, e em cima a gente coloca a placa e tem essa possibilidade de fazer essa regulagem para os lados. No meu caso, os furos que estavam no para-choque, eles já eram de uma espessura maior, em torno de 8 a 10 milímetros, e eles não estavam alinhados. Quem fez os furos deixou eles um pouco atravessados e a placa ficava na diagonal praticamente. Dessa forma foi fechado os furos do para-choque com solda MIG e preenchimento, e depois eu abri furos novos
numa espessura bem menor, suficiente apenas para passar os parafusos que vem no próprio kit. Vem um kit de parafuso inox, 2 para baixo e 2 para cima, e vai ficar legal o resultado. Outra coisa que foi bem difícil de soltar foi os suportes. Eu tive que utilizar calor, fogo na verdade, tive que usar o maçarico manual, aquele pequeno, a latinha de gás com o maçarico, para soltar todos os parafusos. Utilizei calor, desengripante, força e paciência. Foi algo bem difícil. O para-choque em si, a conexão dele com os suportes também não foi fácil. E como eu tinha que aproveitar os parafusos do para-choque que prendem no suporte, aqueles com cabeça redonda, o cuidado teve que ser redobrado para não quebrar, não espanar, não ocorrer nada do tipo. Mas no fim das contas consegui remover todos os parafusos e vou conseguir aproveitar todos eles. Depois de removidos, eu fiz a escovação na escova de aço, fiz um procedimento de fosfatização com um produto específico. Tem de diversas marcas, eu comprei numa loja de materiais de construção aqui perto mesmo, mas tem de marcas mais renomadas, que nem Sherwin-Williams, tem o da Wanda, mas eu comprei o que tinha aqui e funcionou bem. Ele remove parte da sujeira, aliás, parte da ferrugem superficial, e depois, quando a gente faz uma escovação, consegue limpar um pouco mais e ainda fica uma aparência fosfatizada. Ele fica parecido com o zincado, não chega a ser um zincado, mas ele fica uma aparência parecida, protegida. Esses bracinhos do para-choque traseiro, mesma coisa, jateados e pintados. Essas buchinhas que fazem o afastamento da ponteira do para-choque também. Se vocês acompanham o canal há mais tempo e assistiram todos os vídeos, vocês devem lembrar que esse bocal de abastecimento do tanque, ele tinha uma biqueira que foi instalada por algum mecânico de algum antigo proprietário dessa rural. E essa biqueira ela recebia a mangueira de retorno do desborbulhador. Porém, eu estava observando que pela biqueira ser da metade para cima e ter uma vazão considerável de combustível no retorno, acabava respingando aqui quando o combustível entrava e descia e batia na parte de baixo do bocal, do cano, e acabava respingando sentido ao bocal e às vezes acabava notando uns pingos nesse protetor. Outra coisa também, quando eu fiz o vídeo de consumo da Rural, vocês viram que tinha vazamento de combustível no tanque. Não era pela conexão de saída, que vai sentido ao desborbulhador e posteriormente ao carburador, e não era pela boia. Em cima do tanque, não necessariamente em cima, mas na parte mais superior da lateral dele, tem uma biqueira com uma mangueira que estava desativada. Ela saía dessa biqueira e ia pela longarina do motorista até próximo dos pedais e de lá ela terminava, não ia para lugar nenhum. Provavelmente era um retorno antigo, talvez até mesmo original, e essa conexão no tanque não tinha abraçadeira, nada, e quando eu enchi o tanque por ali acabava pingando combustível. O que eu fiz? Eu tirei o retorno daqui, recuei a mangueira, cortei um pedaço dela e fiz a conexão dessa mangueira de retorno do desborbulhador nessa biqueira. Testei, a biqueira está funcionando, não está entupida, até mesmo porque quando enchi o tanque saía combustível por ali. E vou fazer os testes depois com tudo montado, mas é para funcionar bem dessa forma e não vai mais vazar combustível se eu encher o tanque. Essas borrachas não tinha na minha Rural, eu comprei elas pelo Mercado Livre. Elas vão aqui nos suportes traseiros e fazem o acabamento na lataria por onde passam os suportes. Essas outras borrachas aqui, elas são calços para saias dianteiras e traseiras. O suporte dianteiro também tem. Isso aqui vai passado no suporte antes de colocar o para-choque e a saia fica apoiada aqui em cima. Tanto que eu vou mostrar para vocês nos dianteiros, ó, a situação que já estava para cima dessa forma e acabou de tanto atrito, acabou cortando. Agora eu simplesmente vou virar o calço,
e ele vai até ficar com a saia um pouco mais alta provavelmente, vai ficar mais alinhado. Os para-choques da Rural foram jateados nessa mesma remessa de peças e depois de jateados eles foram desamassados dentro do possível, foram preparados, pintados, envernizados. E por que que eu decidi fazer isso? O para-choque dianteiro principalmente ele já não tinha mais cromo, tinha essa questão da furação que estava desalinhada, foi feito solda para preencher, depois eu abri furos novos alinhados. O para-choque traseiro, em algum momento instalaram engate de reboque na Rural e furaram o para-choque para colocar a tomada, ou seja, ficaram 3 furos aparentes. Ele já tinha alguns riscos mais fundos, alguns amassados. Sendo assim, fiz o jateamento, só não fiz a pintura epóxi porque teria que preparar ele. Vai um pouco de material para alinhar algumas partes. Outra coisa que eu precisei remover para ter fácil acesso foi o par de grades da dianteira. Assim como outros parafusos da carroceria e chassi, esses 4, 2 em cada grade, não foram diferentes em nível de dificuldade. Foram até mais delicados, para dizer a verdade, porque a gente tem 2 cantoneiras em cada grade, presas com 2 rebites. Cada cantoneira possui um parafuso com arruela e porca, e esses parafusos, por não terem sido mexidos provavelmente há muito tempo, estavam presos, enferrujados, e a tendência quando faço força para afrouxar eles é forçar a cantoneira e a cantoneira força a grade, que como é de alumínio, é bem fina, acaba se torcendo. E aconteceu de uma cantoneira em cada grade estourar os 2 rebites, acabou abrindo o material de alumínio, estourou 2 rebites. E para conseguir, digamos assim, restaurar ou chegar próximo do que era, eu coloquei as grades numa morsa de bancada e fui fechando a morsa em toda a extensão da parte inferior. Para vocês entenderem, digamos que a morsa tem essa largura, eu colocava a morsa aqui, fechava ela, colocava mais para o lado e fechava. E com isso eu consegui alinhar um pouco, consegui melhorar o alinhamento aqui, ó. Vocês conseguem ver que está, vamos dizer, 90% alinhado, mas melhorou bastante. É a forma mais segura. Se tentar com o alicate, como ele é estreito, vai acabar ficando mais ondulado ainda, vai ficar pior. E para facilitar isso e aproveitando, uma chapinha que sobrou, uma cantoneira que sobrou em cada uma das grades, eu removi para conseguir fazer esse trabalho com a morsa em toda a extensão, só que sempre com muito cuidado. Eu conheço 2 formas de remover rebite. Uma delas é furar o centro dele com uma broca, nesse caso aqui 4 mm, e a outra forma é bater embaixo da cabeça do rebite com uma faca, uma espátula, alguma coisa afiada. Porém, como eu disse, o material de alumínio, por ser bem dúctil, bem maleável, digamos assim, frágil, não é legal fazer isso. Qualquer coisinha acaba danificando ele. A parte de limpeza, eu apliquei um desencrustante ácido, um Alumax. Ele tem uma referência como limpa-baú. Como o baú é alumínio, grade alumínio, no momento que eu apliquei ele já começou a espumar e soltou toda a sujeira e ficou nesse aspecto. Eu que vi antes e tenho até fotos, posso afirmar para vocês que o resultado foi muito bom. Principalmente na parte traseira, que é um lugar que não tem acesso normalmente. Ninguém vai ficar tirando as grades para lavar, eu acho. Pelo menos eu nunca havia feito isso. Então atrás acaba acumulando mais sujeira. Depois, futuramente, talvez eu solte os rebites, esses rebites aqui em cada cantoneira, e faça um trabalho fora, com a cantoneira fora, de lixar, pintar, algo assim. Mas de momento eu não vou fazer isso. Já melhorou bastante o aspecto. As chapinhas, os parafusos eu consegui escovar num esmeril de bancada, que tem escova de aço. E depois fiz uma aplicação de tinta spray alumínio. Agora está protegido. Eu acabei esquecendo de mostrar antes com os suportes dos para-choques, mas esses calços vão no para-choque dianteiro. Como ele é vincado no meio horizontalmente,
tem que colocar esses calços entre o para-choque e o suporte, que é essa parte que vocês observem que é vincada, ela coincide com o vinco do para-choque, e a parte de trás recebe o suporte, que é praticamente plano. E ainda sobre fixação, suportes, essas coisas, pelo trabalho que eu tive na remoção dos parafusos antigos, mesmo considerando que eles estejam ali há muitos anos, eu vou colocar parafusos novos de inox. Mínima coisa que eu não consegui de inox eu vou colocar zincado. Por exemplo, o parafuso aqui daquele braço que ele pega o calço da carroceria e ao mesmo tempo pega as ponteiras do para-choque traseiro. Não consegui inox, vou colocar zincado. Arruelas e porcas para os parafusos dos suportes para-choque vão ser inox. Esses parafusos aqui eu utilizo eles já desde que eu fiz a remoção do engate de reboque. Eu utilizo eles para segurar o suporte do para-choque traseiro. Vou manter os mesmos. Vocês observem que por ser de inox ele não enferruja, não oxida. E eu consigo manter o mesmo parafuso. Já faz quase 2 anos e eu vou manter os mesmos parafusos. Os demais parafusos novos aqui para a saia do para-choque dianteiro e traseiro. Aqui para prender os suportes dos para-choques dianteiro. Tudo para não se incomodar. Tem um valor agregado, tem um certo custo, mas vale a pena. O suporte de placa instalado ficou dessa forma. Anteriormente a placa era fixada diretamente no para-choque e como ele tem esse vinco no meio, acabava a placa acompanhando esse formato, ou seja, ela ficava torta. Apesar desse suporte não ser original e nem ser algo baseado no que era originalmente, eu gostei dele. A única questão é que tem que furar a frente do para-choque, que nesse caso da Rural, dessa aqui já era furado, porém, como eu expliquei, ele tinha sido furado torto, os furos estavam inclinados e a placa ficava torta. Além disso, a placa acompanhando o formato do para-choque também ficando torta, amassada. Mas originalmente, na parte inferior do para-choque da Rural, bem no meio, na linha do vinco, tem um corte quadrado onde ia um suporte que ele saía lá de baixo, subia faceando o para-choque e a placa era fixada. Eu não encontrei esse suporte pronto, poderia ter visto com serralheiro, por exemplo, para fazer, mas por praticidade eu comprei esse aqui mesmo, já veio pronto, pintado, tudo. Foi só questão de instalar novamente. Não é muito difícil notar que eu sou aficionado por parafusos inox. Quando eu mexo em algo, como eu fiz aqui, suportes, essas coisas, eu já procuro fazer a instalação desses parafusos com arruelas e porcas para não ter problema de oxidação e ferrugem futura. O que vocês acharam do resultado, pessoal? Tanto da remoção do branco e aplicação do Wash Primer, quanto o trabalho que foi feito nessas peças que eu acabei de mostrar para vocês. E também me digam o que vocês acharam dessa combinação de verde que ficou na carroceria da Rural. Agora o verde superior e o verde inferior um pouco mais claro, contrastando com o verde mais escuro. O Wash Primer em si, ele é bem fino, bem líquido, tanto que se a gente estiver fazendo a aplicação dele e um pouco mais devagar, tentando carregar um pouquinho mais ele para fazer uma cobertura maior, ele escorre na hora, ele é diferente de tinta. A gente consegue observar isso na cobertura da demão que ele faz. Se a gente faz a aplicação de uma demão só, ele fica um verde bem claro e praticamente transparente. Nesse caso eu fiz a aplicação em torno de 4 a 5 demãos, por isso ele acabou ficando um pouco mais escuro, mas ainda assim, se olhar bem, a gente consegue enxergar o que tiver atrás. Praticamente enxerga a lata. Se tiver um vestígio de tinta, de massa, alguma coisa, ele marca, ele aparece. Então não é um produto, não é uma pintura, digamos assim, que vai ser definitiva. Eu apliquei ela para deixar a lataria protegida e conseguir fazer um planejamento, me preparar para as próximas etapas, para tratar as partes que ali corroeram com a ferrugem, partes que estão amassadas.
esse processo foi só para eu ter uma visão real da lataria, da carroceria da Rural, para conseguir ver o que eu vou fazer futuramente. Mas comenta aí o que você está achando. Já ouvi relatos de pessoas que gostaram dessa combinação, porque o carro antigo tem isso. A Rural, como é saia blusa, digamos assim, ela tem o teto branco, tem a cor predominante e depois tem o branco novamente do friso para baixo. Mas, ao longo dos anos, cada proprietário faz ao seu gosto. Tem Rural que foi pintada toda de uma cor só, metálica, que não é mais no padrão original. Agora tem o exemplo dessa minha, que está ainda com o teto branco, que eu tenho que remover. Embaixo do teto está a cor predominante verde. E agora embaixo o Wash Primer. Então, de repente, no futuro, quando eu for fazer a correção do que precisa na carroceria, quem sabe eu não faço uma tinta verde mais clara igual está aqui no Wash Primer e deixo ela assim. É algo de se pensar. Pessoal, ainda vai ter mais um vídeo dessa série. Eu até iria colocar tudo junto num vídeo, mas ia ficar muito grande, muito denso o conteúdo. Esse próximo vídeo vai ser uma demonstração na tampa traseira da Rural de como eu fiz o processo de remoção do material, os materiais utilizados, ferramentas utilizadas e mostrando em primeira pessoa o que eu fiz, como eu fiz essa remoção. Agradeço a quem assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.